Oi, gente, muito boa tarde, tudo bem? Hoje é domingo, dia 2 de agosto de 2020. A semana deixou lições, é bem verdade. Uma semana dura para muitas empresas que tiveram que postar seus resultados do primeiro e segundo trimestre, na verdade, do segundo trimestre, em função das restrições impostas pela pandemia do Covid-19, mas também pelo desbalanceamento, como a gente já comenta aqui algumas vezes, do preço de petróleo negociado mundialmente. Vamos falar sobre isso um pouquinho hoje. Vamos falar sobre alguns projetos que estão ainda surgindo no nosso horizonte, mais uma vez atenção na Petrobras, e vamos também bater um papo sobre a lei do gás. Essa lei tão importante que passa a ser discutida com um pouco mais de seriedade no nosso país e que talvez gere mudanças concretas na maneira como esse ativo é negociado e administrado no nosso país. Vale a pena pensar criticamente, pelo menos dar uma pincelada para que a gente abra um pouco nossos horizontes. Então não perde tempo não, seja muito bem-vindo. Esse é o Portal Insights, meu nome é Pablo Costa e estes são os Insights da semana. Gente, vocês devem lembrar que quando a gente começou a abrir esse espaço aqui no Insights, era ainda início, mais ou menos, de março, e a gente começou a tentar pensar juntos de maneira bastante crítica e entender os diversos fatores de coisas que afetavam diretamente o mercado de óleo e gás e, sobretudo, aqui no Brasil. Na ocasião, era evidente que a gente estava, assim, se deparando com algo nunca vivido. Uma crise sem precedentes que afetava tanto o balanceio de oferta e demanda e, consequentemente, o preço negociado de petróleo, tanto na Bolsa de Londres quanto de Nova York, e que são as referências que a gente tem no mundo hoje. Para a gente entender essa dinâmica, você que está chegando agora, você que não tem tanta familiaridade com esses, eu vou usar outra palavrinha, drivers, que acabam norteando para onde os desenvolvimentos na cadeia de energia e, claro, aqui com maior referência no setor de óleo e gás, tem a ver com a maneira que o retorno dos projetos interferem diretamente na dinâmica de desenvolvimento, independente da região. Aliás, é incorreto falar independente porque um dos fatores básicos para que esses investimentos ocorram é, claro, a instabilidade econômica, política que determinada região tem. A gente já falou aqui que não basta a gente ter uma geologia favorável, é necessário que outros fatores entrem, dentre eles exatamente esse equilíbrio, né? Essa maneira de olhar. Muito bem, para não estender muito, porque a gente já falou aqui outras vezes, a gente tem acompanhado dois fenômenos incríveis. Primeiro, no final do primeiro trimestre, quando você viu importantes empresas no setor de energia, que a gente chama de Big Oils ou Majors, Shell, Chevron, Exxon, a própria Shell, já postulando reestruturações para manter-se viáveis ao longo do tempo. Já se previa que essa queda, ou essa tempestade perfeita, como a gente chama, se estenderia afetando diretamente a maneira como essas empresas gerem resultado. Então, houveram ações de diversos tamanhos, de diversas diretrizes, desde o cancelamento do pagamento de dividendos esse ano, como basicamente uma reestruturação a nível de demissões ou de demissões voluntárias, como foi o caso da Petrobras. Na verdade, essa ação acabou sendo instituída no passado, mas acabou sendo mais enfática agora, e proteger caixa. Toda essa racionalidade tinha uma razão de ser, porque se sabia que, de fato, o tamanho da porrada, se é que vocês me permitem colocar dessa maneira, seria mais claramente visto no final do segundo semestre. E não tem dúvida, isso ocorreu. Assim, apenas para dar alguns exemplos, poxa, a Chevron reportou quase 8 bilhões de perdas no segundo trimestre, seguidas também pela Exxon, mais ou menos 1,1 bilhões.
As perdas nas acionárias também são significativas, algo em torno de 2 dígitos, 30%. Os shares da Chevron caíram desde o início do ano, seguidas também pela da Exxon, com quase 40%. Ou seja, e quando você lê a respeito do que os analistas falam sobre isso, há um consenso. E o consenso é claro, de que essa situação para se normalizar vai levar um tempo. E outra coisa que eu repito claramente, que foi repetido inclusive pelo senior vice-presidente da Chevron, o Neil Chapman, quando ele comentou que os fundamentos mudaram, a dinâmica de consumo mudou e é uma coisa, é um learning curve. Você vai aprender e começar a ter uma leitura de como que o commodity vai ser negociado daqui para frente. Então não foi surpresa para ninguém, muito menos da própria Petrobras, que também anunciou também um prejuízo de 2,71 bilhões no segundo semestre pelo presidente Castelo Branco. Então a gente precisa olhar isso com muita clareza, porque esses resultados nada mais que traduzem o fato de que havia uma recessão, ela foi exacerbada com a pandemia e a gente está num processo ainda de healing. Até porque isso vai depender diretamente quando a gente vai ter uma vacina, e quando que as atividades vão retornar ao normal e quando os níveis de normalidade voltarem de uma maneira progressiva, para que a gente possa entender qual vai ser a velocidade da recuperação. Eu, particularmente, não aposto numa recuperação rápida, ela precisa, e aliás, até prefiro que ela seja cadenciada para que a gente olhe o horizonte mais para frente de projetos que vão estar para acontecer de maneira um pouco mais tranquila, se que eu posso dizer agora. Que aí a bola deixa de ser a pandemia e passa a ser a maneira como os governos e como as regiões vão trabalhar na austeridade fiscal, na desburocratização, na questão de trazer investimentos para dentro e, claro, principalmente, repito aqui, de trazer os benefícios que se tragam à exploração de petróleo e gás no Brasil, para já falando especificamente do Brasil, benefícios para a sociedade em termos de desenvolvimento, em termos de melhorar a vida das pessoas aqui. A gente nunca pode pensar que um setor importante como é o setor de energia, ele não é um setor fim, se é que vocês me entendem? O setor fim é o benefício que você traz à sociedade. É como se eu conversasse com alguém que não tem nada a ver com o setor de óleo e gás, ele perguntasse como é que isso funciona. Eu vou contar para ele todos os detalhes, quem gosta do setor vai acabar se empolgando e contando. Ele pergunta, mas qual é o benefício que você traz para a sociedade? Isso precisa ser claro. E no Brasil nós temos esse problema, porque nós temos um Estado que, me perdoem a minha opinião pessoalmente, é que é ineficiente, essas coisas são muito mal geridas. No Brasil tem uma máxima que eu concordo, nós gastamos pouco e gastamos mal. Nós gastamos pouco e gastamos mal em alguns setores. E a gente precisa aproveitar porque a gente tem um recurso natural que possa gerar um benefício para a gente. Então, a semana tem esse contexto que eu queria que vocês guardassem, de benefício, de cautela. Entraremos agora no terceiro trimestre com muitas expectativas, principalmente com relação à Petrobras. E eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Essa semana no Portal Insights, já pulando para algumas coisas mais específicas, nós não postamos muitas coisas. 2 ênfases eu fiz essa semana. Uma é uma matéria que saiu na Upstream da semana retrasada e que salientava a enorme potencialidade do mercado FPSO no Brasil. Assim, está sendo puxado por Búzios e com o direcionamento das 12 unidades que pretendem estar na região. Dá uma olhadinha aqui no mapa que você vai ver, esse artigo é importante ler, tá lá no Portal Insights. E também do efeito China. Não dá para entrar em detalhe agora, mas, gente, pensem na dinâmica das coisas. O Brasil está chamando a atenção porque vai se tornar um dos 5 maiores produtores de petróleo do mundo na próxima década. Nós temos 2 maneiras de encarar isso. Primeiro, entender com a nossa capacidade de refino. Afinal, ninguém aguenta mais pagar gasolina cara. Será que isso pode ter fim? É um papo que eu quero ter com outros amigos mais para frente para poder entender essa dinâmica de como isso afeta diretamente a gente aqui no Brasil. A outra coisa é o fator China. E o fator China, gente, é algo assim que eu queria chamar a atenção por algumas razões. Talvez a principal delas é a seguinte. A China deve se tornar em 20 anos a maior economia do mundo. Vou repetir, ela deve se tornar. Essa alternação da nova ordem mundial em termos de influência econômica vai ser guinada pela China. Não é por acaso que durante a pandemia, enquanto a América
Os Estados Unidos recentemente apontaram uma queda no PIB anual, diga-se de passagem, de quase 34%, algo sem precedentes. A China voltou a crescer quase 4%. Não vou entrar aqui em discussões ideológicas para dizer assim se isso foi by design, se isso foi projetado para a China esse crescimento. Mas a verdade é que o consumo chinês está voltando ao normal, ainda que estejamos em um período de suspeita de segunda onda. Só para vocês terem uma ideia, hoje quase 70% do combustível aqui no Brasil, em crude oil, é vendido para a China, já que nosso API, o nosso grau de óleo é de boa qualidade, 70% nos últimos 4 meses foram para a China. Então é importante olhar o fator China como algo preponderante. Não precisa dizer muito que nos próximos 50 anos, quase 3/5 da população mundial, se não um pouco mais, deve estar na região Ásia-Pacífico. Então o balanceamento dessas forças precisa ser levado em consideração. Nós precisamos nos alinhar como parceiros econômicos, não e sem necessariamente nos oprimirmos para comentar algo que não acharmos correto. Existe um balanço claro para isso, ainda que eu tenho que admitir agora que quando você fala de International Affairs, não é uma coisa fácil. Do ponto de vista energético, olhando unicamente para o setor de energia, isso precisa ser separado. É preciso ter uma maturidade entre nós mesmos em separar aquilo que é político, aquilo que é business, tá certo? Ainda que exista uma preocupação enorme, você não vai permitir algumas coisas que acontecem na China, como trabalho semi-escravo, esse tipo de coisa, que eu também sou muito contra. A indústria tem condição de defender alguns estándares de qualidade, a gente precisa fazer parte desse papel. Afinal, a gente lutou muito aqui dentro para que os direitos aos trabalhadores e ao próprio operacional não seguisse condições insalubres, né? Então a gente precisa ser muito defensor dessa questão ética, pelo menos a minha particular opinião. Me digam o que é que vocês pensam sobre isso, né? E por último, vamos entrar então na questão da lei do gás. E toda a questão da lei do gás, gente, ela tem como principal objetivo hoje, a proposta que está lá no Congresso, que foi votada, da PL 6407, ela tem como objetivo regulamentar e dar condição de que haja uma maior competição interna sobre o mercado de gás. É uma velha discussão de efetividade, que a gente pode entrar em conceitos teóricos de imaginar, Pablo, o que é mais eficiente, o público ou o privado? Olha, eu passei toda a minha vida trabalhando em entidades privadas. O pouco contato que eu tive com entidades públicas, não tive boa experiência. Mas eu não posso simplesmente achar que esse sentimento de ineficiência na atividade pública, ela é uma coisa oriunda da minha experiência empírica, porque ela é pontual. A minha opinião particular sobre isso, gente, é que a lei é muito bem-vinda se abre expansão para que a gente tenha um preço de gás mais barato e um acesso a isso para mais pessoas. Com o desequilíbrio que existe no Brasil, fica difícil imaginar que isso aconteça de uma maneira fácil, o que não inviabiliza ou desvalida a intenção de você desassociar isso, de tirar o oligopólio da Petrobras, que por muito tempo teve suas subsidiárias lidando com a questão do gás sozinhas, e ampliando toda uma malha de investimentos que pode haver no Brasil nos próximos anos. Se põe muita fé na iniciativa privada. Da mesma forma, fazendo uma similaridade com o marco do saneamento, abre as portas para que a gente olhe para o setor privado e diga assim, a solução está contigo. Gente, vocês me permitem apenas um pouco de senso crítico, vamos lembrar do que a gente sempre comenta, do contraditório. Eu defendo o bom investimento. E o bom investimento, ele tem que ser visto sob a ótica de quem investe e sob a ótica de quem concede o investimento. Por quê? Porque a gente precisa entender como dou mais acesso. E essa pergunta precisa ser muito bem pensada para que a gente dê condição a quem investe de também ter o ganho de volta. Eu gosto muito de uma palavra que me ensinaram um tempinho atrás, que é o trade-off. Será que é possível ter um trade-off durante as negociações? Eu quero crer que sim, ainda que eu também admita
que no Brasil, sobretudo no mundo dos negócios hoje, boa parte de uma parcela de influência política existe. Para isso, a gente precisa de oposição, de uma oposição centrada. Para isso, a gente precisa estar envolvido com as discussões da lei. Se você não leu a Lei 6407, leia. Essa é uma pincelada que eu vou dar agora, eu vou voltar nesse assunto em outros insights para que a gente possa expandir o nosso conhecimento. O objetivo não é se tornar especialista, mas é poder opinar com um pouco mais de seriedade. Se você é a favor ou se você é contra. Quais são os pontos que afetam diretamente você como consumidor? Quais são os pontos que afetam você como investidor? Onde que está o contraditório? Onde eu preciso apontar para melhoria? Esse pensamento crítico, gente, que a gente pode usar como exemplo agora na Lei 6407, na proposta de Lei 6407, ela é muito boa de se ter nesse momento, porque ajuda a gente a compreender um pouco quais são as decisões importantes para o futuro de investimento no Brasil, tá bom? Vou deixar esse link no site, digam para mim o que você acha da Lei do Gás, vamos acompanhar os desdobramentos, como é que a nossa economia vai reagir. Tem outros sinais que estão ainda para vir. Vamos bater um papo mais sério sobre esses tipos de iniciativa para que a gente faça parte do processo. Para terminar, porque já me estendi muito, também convido a que vocês vão, por favor, no Portal Insights. Devo soltar alguns textos hoje, já para essa próxima semana, fazendo um pouco de menção ao projeto de Búzios, fazendo menção a alguns projetos também da Petrobras, alguns projetos também que estão acontecendo fora do país, uma situação da Guiana, interessante a gente olhar o fator Guiana e como que a geopolítica influi. Vamos ficar de olho e tentar estar um pouco mais informado. A minha missão aqui é pincelar algumas coisas para que vocês tenham uma visão mais encorpada sobre o mundo que vocês fazem parte do setor de óleo e gás. Espero que vocês gostem. O vídeo ficou um pouco longo hoje, mas eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Deixem seu like, façam inscrição no canal, participem, mandem perguntas, vamos crescer juntos. Afinal, o Portal Insights, ele é construído com essa troca, tá certo? Gente, uma boa semana. Estes foram os insights dessa semana passada. Vamos ficar de olho. Fico feliz demais de ter vocês aqui como parte do canal. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Sempre aquela coisa, vamos olhar para o fora do buraco da fechadura, vamos deixar alguma coisa para trás sempre boa para os outros, tá bom? Uma boa semana, fiquem com Deus, até a próxima.